Jorge André Arrascaeta é, sem exagero algum, o grande protagonista do Flamengo em 2025. Em um ano que ficará marcado na história rubro-negra, o uruguaio assumiu de vez o papel de referência técnica, emocional e simbólica do elenco. Maestro em campo, líder fora dele, Arrascaeta foi determinante para que o Flamengo conquistasse novamente o Campeonato Brasileiro e levantasse mais uma Libertadores, sendo decisivo inclusive no jogo mais importante da temporada. Em um clube acostumado a ídolos e grandes passagens, 2025 consolidou Arrascaeta em um patamar ainda mais alto. A temporada começou cercada de expectativa e desconfiança. Para quem não lembra, a saída de Gabigol representava muito mais do que a perda de um artilheiro histórico. Simbolizava o fim de um ciclo. E nesse contexto, Arrascaeta herdou a camisa 10, uma camisa pesada, mítica, usada por Zico, Adriano e Petkovic. Em outros tempos, essa numeração foi sinônimo de genialidade, responsabilidade e cobrança extrema. Em 2025, porém, Arrascaeta não sentiu o peso. Pelo contrário, vestiu a 10 como se ela sempre tivesse sido sua. Desde 2019 no Flamengo, o uruguaio sempre foi tratado como um dos pilares técnicos da equipe. Ainda assim, havia uma diferença clara entre ser um craque indispensável e ser o rosto do time. Em 2025, essa fronteira foi definitivamente ultrapassada. Em meio a mudanças importantes e ajustes no time, Arrascaeta assumiu naturalmente a liderança. Apesar disso, o Flamengo desse ano passou por algumas turbulências internas. A eliminação no Mundial de Clubes em julho gerou uma pequena crise que colocou em xeque as decisões da diretoria, o trabalho do Filipe Luís e até o futuro de alguns jogadores. Em um ambiente instável, Arrascaeta foi o ponto de equilíbrio. Enquanto o entorno fervia, o camisa 10 manteve o nível de atuação, chamou a responsabilidade e evitou que o time se perdesse emocionalmente num momento crítico da temporada. Além disso, ele também enfrentou questões pessoais delicadas. Em outubro, o jogador e sua esposa, grávida, viveram momentos de extrema tensão ao sofrerem uma tentativa de assalto. Um episódio traumático que certamente poderia afetar qualquer atleta em reta final de temporada, o que seria totalmente justo. No entanto, mais uma vez o uruguaio respondeu dentro de campo, não com indiferença, mas com futebol. Ele transformou a pressão, a preocupação e o desgaste emocional em concentração e desempenho. Tecnicamente, Arrascaeta apresentou em 2025 a versão mais completa da sua carreira no Flamengo. Sempre reconhecido como um dos melhores garçons do Brasil, ele ampliou seu repertório. Passou a ser também um finalizador mais constante, mais agressivo e mais presente na área. Ele deixou de ser apenas o cérebro para se tornar também um dos principais executores. Essa evolução fez do uruguaio um jogador ainda mais decisivo e perigoso, capaz de definir partidas tanto com um passe genial, quanto com um chute preciso. Mas a temporada não parou por aí. Se ela já era especial dentro de campo, se tornou histórica quando os títulos começaram a se acumular. E mais do que isso, quando Arrascaeta passou a ser reconhecido oficialmente como o principal nome dessas conquistas. Eleito o craque da Libertadores, o uruguaio coroou uma campanha continental em que foi absolutamente importante. Não foi um torneio de números inflados, como vamos ver mais pra frente, mas sim de presença nos momentos que realmente definem uma era. No cenário nacional, o impacto foi ainda mais evidente. Arrascaeta venceu em 2025 o prêmio da ESPN Bola de Prata como melhor meia do Campeonato Brasileiro pela 5ª vez. Ele já havia conquistado a honraria em 2019, 20, 22 e 23, mas agora o feito ganhou outra dimensão. Em um campeonato cada vez mais físico, intenso e acelerado, o uruguaio voltou a ser soberano jogando com inteligência, leitura de jogo e uma qualidade técnica que não se desgasta com o tempo. Mais impressionante ainda, em 2025, ele foi o único atleta a repetir presença na seleção do campeonato, tendo já vencido o prêmio em edições anteriores. Um símbolo claro de constância em um futebol marcado pela rotatividade. Com esse penta, Arrascaeta se igualou a Zico em número de seleções do campeonato. O Galinho ainda lidera no total geral de troféus do Bola de Prata, com 9 conquistas, ao lado de Rogério Ceni. Mas o fato de Arrascaeta alcançar essa marca em uma era completamente diferente, com calendário mais pesado, viagens constantes e elencos mais homogêneos, dá ainda mais peso ao feito.
O uruguaio soma 7 troféus no total e se isolou como o estrangeiro mais premiado da história da honraria, superando Elias Figueroa, que havia sido eleito 5 vezes entre 72 e 76. Não é apenas uma estatística, isso é um marco histórico que coloca Arrascaeta em um patamar raríssimo dentro do futebol brasileiro. No entanto, esses prêmios individuais só fazem sentido quando conectados ao coletivo. Em 2025, Arrascaeta foi artilheiro e líder de assistências do Flamengo na temporada, algo que resume bem a sua transformação definitiva em um meia completo. Já não era apenas o cérebro criativo entre linhas, mas também um jogador capaz de decidir chegando à área, finalizando com precisão e assumindo protagonismos em momento de pressão. Com o título nacional, Arrascaeta ampliou ainda mais uma galeria que já impressionava. São 17 conquistas em apenas 6 anos vestindo a camisa do Flamengo. Um número que, por si só, já o coloca em uma prateleira reservada a pouquíssimos jogadores da história do clube. Ele é, hoje, um dos últimos remanescentes da geração comandada por Jorge Jesus, em 2019, talvez a equipe mais dominante que o futebol brasileiro viu no século XXI. Enquanto muitos daquela seleção histórica seguiram outros caminhos, Arrascaeta permaneceu, e mais do que isso evoluiu. E por fim, se o impacto de Arrascaeta em 2025 já é evidente no campo e nas conquistas, os números ajudam a dimensionar o tamanho dessa temporada. Em um ano marcado por múltiplas competições e alta exigência física e mental, o camisa 10 manteve regularidade, protagonismo e poder de decisão do início ao fim. No Campeonato Carioca, Arrascaeta disputou 10 jogos, marcou 2 gols e distribuiu 2 assistências. Mesmo sem tratar o estadual como prioridade máxima, o uruguaio foi importante para dar ritmo ao time e assumir o papel de referência técnica desde os primeiros meses do ano. Na Copa do Brasil, foram apenas 2 jogos e nenhuma participação direta em gols, assim como na Supercopa do Brasil, em que atuou uma vez, também sem balançar as redes ou servir companheiros. O grande palco individual de Arrascaeta em 2025 foi o Campeonato Brasileiro. Além de sair com o título e ser eleito o craque da competição, o meia disputou 33 jogos, marcou 18 gols e deu 14 assistências. Os números impressionam ainda mais quando colocados em contexto. Arrascaeta foi o segundo maior artilheiro, o líder de assistências e o jogador com mais participações em gols da Série A, com incríveis 32 participações diretas em 33 jogos. Um desempenho que reforça sua influência absoluta no futebol do Flamengo. Na Libertadores, a competição mais simbólica da temporada, Arrascaeta entrou em campo 11 vezes, marcou 2 gols e deu uma assistência. No entanto, esse passe para gol carrega um peso histórico. Foi dele a cobrança de escanteio que terminou no gol de Danilo, na final contra o Palmeiras, selando o tetracampeonato continental do rubro-negro. No meio do ano, durante a Copa do Mundo de Clubes, o uruguaio manteve o alto nível. Em 4 jogos, teve 1 gol e 1 assistência, sendo novamente um dos destaques do time, mesmo em um contexto de pequena crise após a eliminação. E agora, já no final da temporada, Arrascaeta voltou a ser decisivo. Na estreia do Flamengo no Intercontinental, contra o Cruz Azul do México, o camisa 10 marcou 2 gols, deixando claro que em jogos grandes ele segue sendo decisivo. Somando apenas os números pelo Flamengo em 2025, Arrascaeta conta com 62 jogos, 25 gols e 18 assistências. Quando acrescentamos os compromissos pela seleção uruguaia, o total sobe para 67 jogos, 28 gols e 18 passes. São estatísticas que traduzem, em números frios, aquilo que o campo já mostrou. Arrascaeta viveu uma temporada de elite absoluta. Mais do que gols e assistências, os números de 2025 revelam um jogador completo, decisivo e dominante. Um camisa 10 que não apenas herdou um número histórico, mas que escreveu mais um capítulo memorável da própria história com a camisa do Flamengo. Por isso, quando se discute o lugar de Arrascaeta na história do Flamengo, a conversa já não é mais sobre um ídolo contemporâneo ou um estrangeiro marcante. Ele já ocupa, com naturalidade e muito mérito, o mesmo espaço de nomes como Zico, Júnior e Gabigol no imaginário rubro-negro. E não por comparações forçadas, mas por feitos concretos, títulos, prêmios e impacto direto nas maiores conquistas do clube. Não é exagero dizer que esse é o Flamengo do Arrascaeta. Mas o que você pensa sobre isso? Concorda comigo ou acha que é um exagero? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o jogador
e esse momento que ele vive no Flamengo, junto com seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima!